Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa do Brasil. Meio de semana teremos as primeiras partidas, da Copa do Brasil, as 8 partidas. Terça, quarta e quinta-feira. E na próxima semana, a segunda partida, onde define os times que irão para as quartas de final. Teremos grandes jogos, times em momentos bons, outros em momentos não tão bons assim, Mas Copa do Brasil, mata-mata, é diferente de pontos corridos, Um time mais fraco empata as duas, vai para os pênaltis e se classifica. Então, mata-mata tem toda uma estratégia. Não é um jogo simples, são 180 minutos. Então você tem que elaborar a sua estratégia ali para 180 minutos. Em relação a cartões, não perder jogador. Então, é um tabuleiro de xadrez que o treinador ali tem que olhar com carinho, estudar o adversário, estudar as possibilidades, os riscos e consequências. E o canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquela análise dos jogos e dar os palpites para essa primeira partida. Bom, eu também tenho os meus palpites para classificação, mas eu vou apenas dar os palpites para o primeiro jogo. Nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do YouTube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se fala, então vai compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo, tá? É uma maneira de você pontuar. Simples, depois que você curtir, você curte e vai aparecer uma abinha escrito hypar, você vai lá e clica nessa abinha. Rapaz, meu ventilador aqui tá uma beleza. Vou desligar ele aqui rapidinho. Fazendo uma barulheira monstruosa, não está dando, não. Prefiro que os mosquitos fiquem aqui do que esse barulho. Bom, também o meu ventilador é rapaz da guerra. Ele já está precisando se aposentar, Está precisando já se aposentar o bichinho, já trabalhou demais. Então vamos lá, galera. Teremos um jogo nesta terça-feira, dia 29/7. Teremos 5 jogos na quarta, dia 30, e 2 jogos na quinta, dia 31. Terça-feira, Botafogo e Bragantino. Na quarta-feira, CSA e Vasco, Bahia e Retrô, Cruzeiro e CRB, Internacional e Fluminense, Corinthians e Palmeiras. E na quinta-feira, São Paulo e Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, então vamos lá. Terça-feira, 9 horas, terça-feira, dia 29 de julho de 2025, 7 horas da noite, tá? Às 19 horas. Botafogo e Bragantino. Bom, no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bragantino estão colados, O Bragantino é o 5º com 27 pontos e o Botafogo é o 6º com 26. Só que se você pegar o recorte dos últimos 5 jogos, o recorte é melhor para o Botafogo. Tá? O recorte é melhor para o Botafogo. Mando de campo do Botafogo, jogo aqui, uns chamam o Engenhão, outros chamam o Nilton Santos. Tá? Bom, Botafogo e Bragantino. Jogo interessante, cara. Jogo interessante. Mas o meu palpite para esse primeiro jogo é vitória do Botafogo. Para mim, o Botafogo ganha
essa primeira partida, apesar do Botafogo estar me causando um pontinho de dúvidas, né? O novo treinador do Botafogo, a galera reclamou um pouco com o empate contra o Corinthians, mas, na minha opinião, Botafogo e Bragantino, eu vou de vitória do Botafogo. Aí na quarta-feira, dia 30/7, 7 horas da noite, CSA e Vasco da Gama. Cara, o CSA é da Série C, cara. Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar aqui. O CSA está na 9ª colocação na Série C. Só que o Vascão da Gama, né? O Machão da Gama, está na 16ª da Série A. A princípio, obviamente, né? Você jogar um time da Série C contra um da Série A, o da Série A é o favorito. Mando de campo do CSA, jogo em Alagoas. Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Lorinaldo Bezerra. Fala, pai. Vamos se cuidar, hein, coroa? Cuidar, hein? Bom, CSA e Vasco da Gama. CSA e Vasco da Gama. Cara, o time do Vasco da Gama, rapaz, o Vasco da Gama, nos últimos 5 jogos, o Vasco da Gama só ganhou 1. O CSA nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Cara, CSA e Vasco da Gama, eu vou de empate ou Vasco da Gama. CSA e Vasco da Gama, eu vou de empate para esse primeiro jogo ou Vasco da Gama. Quarta-feira, dia 30/7, 7h30 da noite. Bahia e Retrô. Bahia e Retrô. Cara, o Retrô é o 19º colocado da Série C. E o Bahia é o 4º colocado da Série A. Mando de campo do Bahia. Triunfo do Bahia e classificação garantida. Triunfo do Bahia com classificação garantida. O Bahia já vai jogar contra o Retrô a segunda partida classificado, podendo ir com o sub-20, minha opinião. Não estou desmerecendo o Retrô. Pô, mas tem uma diferença monstro, né? Então, Bahia e Retrô, eu vou de triunfo do Bahia com classificação garantida. Também na quarta-feira, 30/7, às 19h30, conhecido também como 7h30 da noite, Cruzeiro e CRB. Cruzeiro e CRB. O CRB está na Série B, é o 10º colocado da Série B. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. E o Cruzeiro era o líder até a última rodada. Acabou perdendo a liderança para dentro ali da Arciranda, que é a liderança da Série A. Não fez um jogo bom contra o Corinthians. Fez um jogo pior ainda contra o Ceará. O Ceará foi melhor. Mas, para mim, o Cruzeiro vence. Para mim, o Cruzeiro vence. Será que o Cruzeiro já vence e já se classifica? O CRB vai jogar bem fechado. Igual o Retrô, tá? Mas aqui o Retrô, para mim, é mais fraco que o CRB. O CRB vai jogar para perder de pouco. Vai jogar fechadinho. Eu vou de Cruzeiro, mas não acho que o Cruzeiro consiga fazer um placar já para ir garantido para a segunda partida. Acho que ganha. Se ganhar de 3-0, acabou, né? Mas 2-0 pode complicar. Também não acredito, tá?
Mas eu vou de Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro vence o CRB. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, dia 30/7, Internacional e Fluminense. O Internacional é o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. E o Fluminense vem caindo pelas tabelas. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória. Desde que voltou do Mundial, o Fluminense não ganhou, perdeu. Mano de campo do Internacional. O Internacional também fez um jogo muito ruim, mas muito ruim com o Vasco no primeiro tempo. Segundo tempo amassou e conseguiu fazer o gol no final. O momento internacional é melhor, mas também não está fazendo um futebol que você fale, porra, vamos porrar o Fluminense. Cara, Internacional e Fluminense. Internacional e Fluminense. Eu vou de empate. Eu acho que o Fluminense consegue segurar o Inter. Tá? Então, Internacional e Fluminense, eu vou de empate. Também na quarta-feira, 9h30, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians está aqui na 11ª colocação com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. E o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mano de campo do Corinthians. E de São Paulo, mas aí é na Arena, Neoquímica Arena, né? Cara, Corinthians e Palmeiras. Bom jogo, cara. O time do Palmeiras é melhor, vive o melhor momento. Tá? Cara, eu vou de empate ou Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, eu vou de empate ou Palmeiras. E aí, na quinta-feira, dia 31/7, 7h30 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na Série B, é o 11º colocado Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense teve uma vitória. Caralho! E o São Paulo, pela Série A, vem subindo de produção. Nos últimos 5 jogos só perdeu uma, que foi o primeiro jogo pós o Mundial que jogou contra o Flamengo aqui no Maracanã. Depois daquele jogo contra o Maracanã, o São Paulo teve 2 empates. Não, teve 1 empate e 3 vitórias. O mano de campo é do São Paulo. São Paulo Atlético Paranaense. Eu vou de vitória do São Paulo. Para mim, o São Paulo vence, apesar do Atlético Paranaense vai jogar fechadinho, tentar jogar no contra-ataque para conseguir o resultado, mas eu vou de vitória do São Paulo. E fechando essa primeira rodada, quinta-feira, dia 31/7, 9h30 da noite, mais um Flamengo e Atlético Mineiro. Tivemos Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no domingo, o Flamengo ganhou de 1-0, mas o Atlético fez um bom jogo. Vamos lá. Bom jogo dentro da estratégia que o Atlético Mineiro colocou. Qual foi a estratégia? Se fechar, se defender e sair no contra-ataque. Se defendeu relativamente bem, saiu no contra-ataque, teve chances. O Rony, por exemplo, perdeu um gol incrível, que poderia ter dado até a vitória ao Galo. Não acho que o Atlético Mineiro vai mudar a estratégia. Vai continuar atrás para ser no contra-ataque. Acho que a estratégia vai ser exatamente a mesma. Posse de bola do Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo vai ser um pouco mais cauteloso. Até porque são 2 jogos. Flamengo e Atlético Mineiro. Eu não vou ficar surpreso se esse jogo der empate. Eu vou te falar. Esse jogo está com mais cara de empate do que de vitória do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai querer correr o risco de ir para Minas com a derrota.
O Flamengo vai querer vencer. Mas muito pior é ir com a derrota. Então, cara, o Flamengo é Atlético Mineiro. Eu vou de palpite duplo também. O meu primeiro palpite é empate. Flamengo e Atlético Mineiro, empate. E meu segundo palpite é vitória do Flamengo. Então, palpite duplo, empate e vitória do Flamengo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. E vamos ver se eu acerto alguma. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!